O regime iraniano enfrenta hoje o 12º dia consecutivo de protestos. A Iran International, que é uma das principais redes que lida com dissidentes iranianos e que traz notícias de dentro para fora do regime, afinal de contas, o país é governado por um regime totalitário desde 79, obter informação não é a coisa mais simples. Está divulgando diariamente um mapa que ajuda a gente a entender a magnitude da coisa, com rastreio diário de onde as manifestações estão acontecendo no país, eu reproduzo para vocês aqui do lado. Isso então desde o finalzinho de dezembro até o dia de hoje, quinta-feira, dia 8 de janeiro, você está vendo aonde estão as manifestações. Os números são os seguintes: mais de 350 manifestações estimadas então pela Iran International, com participação em pelo menos 28 das 31 províncias do país. Aí tem os dados da repressão, pelo menos 35 pessoas morreram e mais de 1.200 foram detidas, conforme a repressão a algum grau por parte do regime. Isso começou com a crise econômica. Em apenas um ano, a moeda iraniana, o rial, não o real, o rial, perdeu 80% do valor, chegando a 1,4 milhão de reais por $1. A inflação alcançou 70%, agravada pelo aumento do preço da gasolina. E aí a gente vê as cenas que têm rodado o mundo. Eu vou começar com duas de hoje. Na sequência você vê uma que chama a atenção. Qasem Soleimani, um dos ícones do regime, era um terrorista reconhecido, liderava a Força Quds, que lida com a parte do regime iraniano que mexe com terrorismo no exterior. Quando se fala do regime iraniano financiar, por exemplo, Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, Hamas em Gaza, essencialmente se está falando da Força Quds. Esse comandante icônico, então, foi abatido pelos Estados Unidos em 2020 no governo Trump anterior. Você vai ver na sequência um vídeo de uma imagem dele, um banner, uma bandeira com ele sendo queimada, enquanto as pessoas falam longa vida ao rei. Confere aí. Vídeo de hoje, então, no Irã. Não é só isso que os manifestantes têm falado. Muitos dizem, uma batalha final, é a hora da volta do rei. A gente tem aqui outro vídeo com esse tipo de cântico acontecendo, também de hoje. Você vê aí, então, os manifestantes nas ruas. Você vê o fogo ali ao fundo, e não é coisa inédita, as coisas estão sendo agravadas por vezes com repressão, apesar de haver ameaças do governo americano de que se houver repressão em grande escala contra essas manifestações, haverá então uso de força por parte dos Estados Unidos. Donald Trump disse que a América estava lock and loaded, que significa basicamente estão com as armas carregadas e prontas para agir. A gente tem também imagens dos dias anteriores, isso de dezembro até agora, a gente pode ir rodando ao meu lado enquanto eu falo, conforme você acompanha comigo o desdobrar da crise que acontece por ali no Irã. Vocês veem, coisa pujante, como a gente falou, mais de 350 manifestações em 28 das 31 províncias, conforme a gente aludiu no mapa que passava no início da reportagem. E aí emerge, se a gente falava das pessoas dizendo o retorno do rei, um líder em meio a tudo isso. O Reza Pahlavi, que é um monarca exilado do Irã, a dinastia dele que foi deposta então em 79 com a Revolução Islâmica, parece ter ainda algum tipo de carinho no coração da população, se é que a gente pode colocar nesses termos. Ele tem se colocado como um líder disso e parece que os protestos têm o abraçado como um líder de fato. Ele fez pronunciamentos pedindo, por exemplo, que as Forças Armadas não estejam com o regime, mas com os manifestantes. A gente resgata então o pronunciamento que ele fez ontem. این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی ایران است. شما که لباس نظامی بر تن کرده اید تا از ملت ایران دفاع کنید و اینک در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارید. در روزهایی که مردم شجاع و متحد ایران در حال ساختن و نوشتن تاریخ هستند، پرسش من از شما این است که در کدام سوی تاریخ خواهید ایستاد؟ در کنار جنایتکاران یا در کنار مردم؟ مسئله دیگر این نیست که جمهوری اسلامی، این رژیم فاسد و سرکوبگر سقوط خواهد کرد یا نه. مسئله فقط زمان سقوط آن است و آن زمان از همیشه نزدیکتر است. در این لحظه های سرنوشت ساز از شما انتظار دارم
که به آغوش ملت بازگردید و سلاح خود را نه برای شلیک به مردم که برای حفاظت از آنها به کار گیرید. این آخرین فرصت شماست تا به ملت بپیوندید و سرنوشت خود را از کشتی در حال غرق شدن جمهوری اسلامی جدا کنید. Bom, tá então, essas foram as palavras dele ontem, pedindo que as forças de segurança estejam com os manifestantes, não com o regime. Hoje ele voltou a falar com a população, pedindo que a população mantenha os protestos e, de fato, como a gente viu nas imagens anteriormente, eles seguem hoje. Ele afirma que o regime tenta cortar a internet, mas garantiu que a conexão vai ser mantida por meio de dispositivos Starlink. Algumas das coisas que a gente tem vindo à tona. Vale a pena acrescentar que, conforme ele cresce como a liderança dos protestos, Trump disse que no momento ainda não seria apropriado que ele, como presidente, se reunisse com o Shah, então o monarca exilado do Irã. A gente tem aqui um vídeo de Trump, isso foi hoje, no meio da tarde agora, quando foi perguntado em uma entrevista por telefone a respeito do assunto. Confira. Would you meet with Crown Prince Pahlavi, who is the heir to the constitutional monarchy? He doesn't want to rule. He would be a symbolic ruler like King Charles. Well, I've watched him, and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this point to do that as president. I think that we should let everybody go out there and we see who emerges. I'm not sure necessarily that it would be an appropriate thing to do. Ele tem promovido uma plataforma, o monarca exilado Pahlavi, para que haja eventualmente um referendo e depois, então, escolhendo qual vai ser a forma de governo, república, monarquia constitucional como era antes do golpe do regime islâmico, e aí, a partir disso, uma transição, e ele se coloca como líder para liderar isso. Tem aí, vocês viram as imagens, e as palavras são de que essa é uma batalha final e de que ele, então, seria o líder disso tudo. Bom, a gente consegue ter noção do contexto, a gente foi a fundo nisso em dias anteriores. Hoje, conforme a gente recapitula e eu trago essas atualizações para você, eu quero trazer algo a mais. Eu conversei com Shahrzad Ghanei, ela que é editora-chefe do Epoch Times em língua persa. Para quem conhece a história do Epoch Times, sabe que a gente tem a matriz do jornal nos Estados Unidos, um jornal que tem uma história belíssima, fundado por sobreviventes de perseguição religiosa na China, nos Estados Unidos, e que tem noticiado a respeito de regimes autoritários pelo mundo, com ênfase na liberdade religiosa. A vantagem é que a gente, com edições pelo mundo, consegue também estar em contato com colegas. Ela é editora-chefe do Epoch Times em idioma persa. O Epoch Times em idioma persa tem o seu quartel-general, o seu QG, sua sede no Canadá. Ela, claro, é uma refugiada, tendo saído da República Islâmica do Irã e impossibilitada de voltar para lá. Eu realizei uma entrevista com ela para a gente esclarecer, a coisa é nessa veia mesmo, poderia o regime cair ou não? Essa entrevista foi realizada instantes atrás, na sequência chama a vinheta, você vai conferir, claro, com a minha tradução simultânea, em termos de dublagem ou legendagem, pessoal, a entrevista foi logo antes aqui de começar o programa, até atrasou um pouquinho por causa disso, então a entrevista com minha tradução simultânea. Vamos lá então, a gente confere nossa fala com a editora-chefe do Epoch Times em idioma persa, entrevista conduzida em inglês, instantes atrás, desdobrando. Poderia cair a República Islâmica do Irã em meio aos atuais protestos? Chama a vinheta. Shahrzad, first of all, thank you so much for joining us. Now, some of the protesters primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco. Alguns dos manifestantes disseram que isso seria uma batalha final. Havia gente pedindo que o Shah ou que Trump interviesse. Então eu acho que a pergunta que todo mundo tem em mente é: isso poderia ser o fim do governo dos ayatollahs? Poderia levar à mudança de regime? Ela responde: obrigada, Marcos, por me receber. Muitos analistas e ativistas políticos dizem que esse poderia ser o momento final. E, na verdade, todos esperam que a união que as pessoas atualmente têm e que o apoio que existe de governos ocidentais, os Estados Unidos, a Europa, e que a República Islâmica possa ser subjugada. Há vários fatores que tornaram esse protesto diferente dos do passado. E isso inclui ameaças sérias do governo Trump e aí, claro, uma crise econômica séria que está acontecendo no Irã, que também é causada por sanções graves do governo americano, que não eram tão sérias no passado, sob os governos de Biden e Obama. Além disso, as sanções europeias de snapback foram reativadas alguns meses atrás. Tudo isso tem sido se somado.
E claro, depois da falta de água, da falta de eletricidade, que tem causado desgaste para o povo iraniano. Tudo isso somado indica que tudo pode ser diferente dessa vez, incluindo o fato de que agora o protesto tem uma liderança, coisa que nunca aconteceu no passado. As pessoas nas ruas chamam por alguém, colocam um nome como a liderança, e é o nome de Reza Pahlavi. Eu pergunto, com o Pahlavi, nós vimos eles fazer alguns pronunciamentos em dias recentes, e em alguns deles ele pediu que as forças de segurança ou as forças armadas estivessem não com o regime, mas com os manifestantes. Eu vi alguns vídeos circulando online que mostram que pelo menos uma parte das forças de segurança estaria junto dos manifestantes. Que informações você tem? Existe uma parte das forças de segurança com os manifestantes agora? Ela responde, definitivamente essas coisas estão acontecendo, porque muitas dessas forças de segurança também estão sofrendo junto com outras pessoas de situações econômicas, a situação do ambiente que há lá. Deserções abertas ainda são raras, principalmente por causa dos riscos tão sérios e as ameaças que as forças de segurança poderiam enfrentar depois disso. Mas nós podemos dizer que Pahlavi tem pedido que forças de segurança deem um passo adiante antes desse protesto, que privadamente deem um passo adiante. Ele tem uma plataforma que foi apresentada a algumas mídias de grande escala para que as forças de segurança possam, sem se identificar, estar junto do povo de forma muito segura. E nós também vemos a repressão. Nós vemos que a repressão em algumas áreas foi mais restrita ou foi mais leve. E possivelmente isso poderia ser um resultado de parte das forças de segurança não estarem dispostas a suprimir violentamente seus próprios concidadãos. Eu pergunto a ela, houve alguns outros protestos em anos recentes, desde 2009. Eu conto cerca de 7 protestos. E claro, com a Mahsa Amini, provavelmente foi aquele que foi mais notável. Mas esse também é o primeiro protesto que acontece depois da Guerra dos 12 Dias, e no último junho, com Israel, que eliminou uma grande parte da liderança do Irã, com muitos oficiais de alta patente eventualmente sendo eliminados durante aquele conflito. Então, isso teria algum tipo de papel em termos de o regime estar mais fraco agora? Ele estaria na sua posição mais fraca nesse momento? Ela responde, eu diria que sim. Tanto institucionalmente quanto psicologicamente, a República Islâmica está muito mais fraca. A guerra de 12 dias entre Israel e a República Islâmica expôs os fracassos de segurança da República Islâmica e também eliminou suas redes de elite. Parte da liderança mais experiente da Guarda Revolucionária foi eliminada. Então, com tudo isso tendo sido dito, isso não significa que essa fraqueza vai se traduzir em um colapso. Isso é uma coisa importante de destacar. Pode ser que seja necessário mais tempo, mas uma coisa que nós sabemos é que isso vai acontecer. Vai acontecer muito em breve. Se não for dessa vez, vai acabar caindo. Também por causa do governo Trump, que tem falado muito sério sobre isso. Eu posso dizer agora que o povo, que a liderança, pelo menos, não consegue mais lidar com isso psicologicamente. Os regimes totalitários, às vezes, quando falamos que eles estão mais fracos, isso também pode significar que estão mais perigosos, depois de sofrerem muitos choques. Mas podemos ver que essa fraqueza, mesmo superficialmente, pode se mostrar. Mesmo nos protestos, o regime está com medo, mas nós não podemos esquecer que ele controla as armas, ele controla as prisões, toda a vigilância que veio da China para o Irã. Então eles controlam tudo isso. Mas ainda assim, definitivamente pode ser dito
que o regime está muito mais fraco do que estava antes. Eu pergunto a ela, vimos além do Pahlavi alguns pôsteres com a cara de Trump e, claro, agora os protestos estão acontecendo em meio à captura de Nicolás Maduro pelo governo Trump na Venezuela, o que, claro, também pode desencadear um precedente para que alguma coisa aconteça no Irã. Então, qual é o sentimento quanto aos Estados Unidos entre os manifestantes? O sentimento é pró-Trump ou, de alguma forma, concorda com uma participação, uma intervenção americana nisso? Resposta: de forma geral, muita gente no Irã tem genuinamente se sentido encorajada pela postura do governo Trump. Eles sentem-se muito otimistas. Claro, nem todo mundo é assim, mas eu diria que a maioria. E quando Donald Trump demonstrou que ele está disposto a agir, por exemplo, com os ataques às instalações nucleares durante a Guerra dos 12 Dias, aquilo foi levado muito a sério dentro do Irã e entre os oficiais. Mas, ao mesmo tempo, podemos ver, dentro desses protestos, uma reação muito rápida do governo americano. Com Nicolás Maduro, aquela operação demorou meia hora. Aquilo foi muito encorajador para muita gente dentro do Irã, incluindo os manifestantes. E, de alguma forma, também reforçou a crença de que, eventualmente, essa pressão pode ter bons efeitos. E, em alguns casos, pode realmente ter resultados reais. Eu quero acrescentar algo, ela diz. Com tudo isso tendo sido dito, os iranianos têm muita clareza de que eles querem determinar o seu próprio futuro. E apesar de precisar de apoio do governo americano e de apoio ocidental, eles querem determinar o próprio futuro. E não querem que qualquer país estrangeiro decida por eles quem deveria governá-los. Talvez outros países não tenham um entendimento correto dessa situação. O líder desses protestos, Reza Pahlavi, o povo aceitou seu nome. Ele está dizendo, ele tem um plano de transição para que os manifestantes, depois dos protestos, depois que o regime islâmico for derrubado, possa haver uma transição que leve a um referendo, no qual as pessoas possam decidir se querem ter uma monarquia constitucional, se querem ter uma república, e por aí vai. Eu pergunto a ela, eu vejo, na verdade eu queria perguntar sobre isso, então o que poderia vir adiante se o regime realmente cair? O Pahlavi é provavelmente quem iria liderar uma transição? E se não cair, o que poderia acontecer se o regime não cair agora? Haveria uma reforma ou haveria mais repressão contra os manifestantes? Resposta. A possibilidade de mudança no regime no Irã agora é cada vez mais alta. Principalmente porque reflete a vontade da maioria do povo iraniano e, ao mesmo tempo, a República Islâmica do Irã tem um histórico muito grande de reprimir protestos. Não dá para desprezar isso. Há repressões violentas, eles diretamente atiram contra os manifestantes. E depois dos protestos, tudo que segue é execução, tortura e prisões em massa, o que tem acontecido recorrentemente nos protestos anteriores. Mas dessa vez, as circunstâncias parecem ser diferentes. Devido às ameaças do governo Trump, muita gente acredita que o custo de reprimir para a República Islâmica, basicamente, eles agora têm um motivo. Eles têm uma razão para não reprimir. Se eles reprimirem e o resultado for aprisionamento dos manifestantes, aí os Estados Unidos podem reagir. Existe um sentimento crescente de que a queda da República Islâmica pode estar perto, mas claro que é muito difícil prever de forma exata. A história nos mostra que os regimes autoritários muitas vezes caem da noite para o dia. Há momentos que parecem que estão muito seguros. Maduro estava fazendo aquelas dancinhas antes do que aconteceu, mas vimos o que aconteceu em meia hora. E aí, temos o exemplo da Romênia comunista. Parecia que estavam tão firmemente no controle, mas simplesmente caíram em uma questão de dias. Aquele foi o resultado.
Quanto a reformas, há reformistas dentro do país, mas os reformistas e o pessoal da linha dura, todos estão sob a República Islâmica do Irã. Eu diria que a maioria das pessoas está pedindo e apoia Trump nisso, em termos de mudança do regime. E aí vem a questão da liderança, que haja um referendo para que decidam o próprio futuro.